Sabe, a gente sempre pensa que a boa vontade deveria ser suficiente, né? Mas a realidade, bom, a realidade é bem mais complicada. Hoje, vamos mergulhar na história de um centro comunitário religioso, um lugar onde as melhores intenções acabam batendo de frente com uma realidade dura e com barreiras do sistema que são difíceis de quebrar. Essa frase, dita por um voluntário, já nos joga logo de cara na dura realidade do que acontece ali. Aquele centro não é só um lugar para conseguir um prato de comida. Para muitas crianças, é o único refúgio, o único lugar seguro longe de uma casa que não oferece segurança. É um verdadeiro santuário. Então, para começar, vamos entender o que esse centro se tornou hoje, porque a missão dele se transformou de um jeito que, provavelmente, nem os fundadores conseguiriam imaginar. Pois é, o que era para ser só uma sopa comunitária para matar a fome, virou o que os próprios voluntários chamam de válvula de escape. É um porto seguro para crianças que lidam com pais ausentes, com o vício, com a negligência. Mais do que comida, o que elas procuram ali é um momento de paz, um adulto em quem possam confiar. E essa transformação toda nos leva ao ponto central aqui. Vamos comparar o que essa organização era antes com o que ela é hoje. Os números, olhem, eles contam uma história e tanto. Imagina só, no começo eram cerca de 30 voluntários, uma equipita e tanto. Com tanta gente ajudando, dava para fazer muito mais do que só servir sopa, né? Eles conseguiam visitar as casas, conhecer as famílias, entender os problemas de perto. Era uma conexão real com a comunidade. Agora, corta para hoje. A realidade é outra, completamente diferente. A operação inteira, tudo, está nas costas de apenas 6 pessoas. É um baque enorme. Como o voluntário desabafou, quando se fala em voluntariado, toda a gente desaparece. No passado, no auge, chegavam a atender umas 70 crianças por dia. E a maioria, olha que interessante, vinha com as suas panelinhas para levar sopa para casa, para a família toda. O foco ali era claramente combater a fome. Hoje, o número caiu para umas 20 crianças. E o detalhe que muda tudo: quase ninguém leva mais sopa para casa. Isso diz muito, né? Mostra que a necessidade principal deixou de ser a fome e passou a ser outra coisa. Segurança, um lugar para respirar. Essa tabela aqui resume tudo perfeitamente. A gente vê a organização saindo de um problema mais direto, a fome, para ter que lidar com crises sociais muito mais complexas e emaranhadas, drogas, álcool, negligência. E o pior, com muito, mas muito menos gente para ajudar. Para a gente entender na pele o limite dessa ajuda, vamos conhecer a história de um menino, o Vinícius. A história dele é um soco no estômago, porque mostra o que acontece quando a boa vontade, sozinha, simplesmente não dá conta. O que o Vinícius cria é algo que, no fundo, a gente entende. Ele só queria ser como os outros meninos, sabe? Ter umas roupas legais, ter o seu dinheiro. E esse desejo, tão comum, acabou deixando-o muito vulnerável às influências erradas. E o que aconteceu a seguir foi muito rápido e trágico. Ele se envolveu com um grupo que prometeu dinheiro fácil. Nessa busca, ele acabou por assaltar a esposa de um polícia. E no mesmo dia, a sua vida terminou, de forma abrupta. E essa fala de um voluntário, ela é devastadora e resume tudo. O apoio religioso, a orientação moral que eles podiam dar no centro não foi o suficiente. O que o Vinícius precisava era de uma ação social gigante, algo que fosse muito além da fé e que mexesse na estrutura da vida dele. Ok, mas aí fica a pergunta: por que eles simplesmente não fazem mais? Se eles veem o problema, por que não agem? A resposta, infelizmente, não é tão simples. Ela está nas barreiras legais, no sistema. Pois é, uns 8 anos atrás, a legislação mudou. A coisa ficou bem mais rígida, sabe? Foi criada uma linha muito clara que separa o que é uma ação religiosa de voluntários e o que é assistência social formal, profissional. E essa mudança teve um impacto gigantesco. E aqui a gente vê bem essa diferença. Para dar o tipo de ajuda que o Vinícius precisava, terapia, acompanhamento familiar, o centro teria de se tornar uma entidade de assistência social. E isso exige profissionais formados como assistentes sociais, psicólogos, exige dinheiro e seguir um monte de regras do governo. Recursos que eles simplesmente não têm. Então, o ponto-chave é este aqui. A limitação deles não é falta de vontade de ajudar.
De jeito nenhum. É falta de dinheiro, de pessoal qualificado e uma lei que os obriga a ficarem no seu quadrado, digamos assim, mesmo que eles estejam a ver o incêndio na casa ao lado. E tudo isso nos leva a uma conclusão bem difícil, que resume o dilema que não é só desse centro, mas de muitas comunidades por aí. Pensa bem neste cenário. De um lado, voluntários com o coração enorme, a ver os problemas mais profundos de perto, todos os dias. Do outro, esses mesmos voluntários, sem autoridade legal e sem as ferramentas certas para intervir. E os problemas, que são gigantescos, vício, abandono, só crescem. O buraco entre quem precisa de ajuda e quem pode ajudar só aumenta. E a gente termina com essa questão no ar para todo mundo pensar. Quando a boa vontade esbarra num muro, um muro do sistema, quem é que vai preencher esse vazio? A história deste centro é pequena, mas é um espelho de um desafio social imenso que precisamos de encarar.